pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Não ligue pra minha cara de sono não, que eu já acordei, já tem mais de 2 horas e eu ainda tô com cara de sono. Eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo, deve ser 9 horas agora, ou umas 5 para as 9 mais ou menos. E eu vou conversar com vocês sobre a minha segunda consulta lá com o obstetra, né? A segunda consulta do pré-natal. Assim que eu cheguei em casa da consulta, eu gravei um vídeo pra vocês, só que eu tava chateada de novo, né? Toda consulta eu volto triste e chateada. E aí eu esqueci de falar um monte de coisa e tal. Aí eu falei, vou gravar de novo o vídeo, né? Aí tô gravando aqui pra vocês, tá? O que acontece? Pra quem não lembra, na minha primeira consulta do pré-natal, eu fui lá me consultar. Aí o médico classificou a minha gestação como de risco pelos seguintes motivos. Primeiro, porque eu tive um aborto anterior. Segundo, porque eu tive um sangramento uma semana antes da consulta. Mas o sangramento foi muito pouco. Foi um marrom bem escuro, mas foi muito pouquinho mesmo, muito pouco, só sujou o papel. E aí eu falei isso com ele, né? Não tenho nenhuma doença pré-existente, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nada. Inclusive, quando eu conversei com vocês sobre a primeira consulta, muita gente me falou pra eu ver uma segunda opinião, porque muita gente falou, nossa, isso não é motivo pra ser gravidez de risco, né? Mas calma que a gente vai conversar sobre isso, né? Mas ele classificou, me pediu de fazer exercício físico, qualquer atividade pesada, várias outras orientações. Me passou para fazer uma ultrassonografia transvaginal. Me passou um exame de sangue, fazer um monte de exame, que é de rotina, né, para começo de gestação. Me passou uma vitamina, ácido fólico. E passou um remédio, progesterona, que ele disse que era para segurar, ajudar a segurar a gestação. Aí, o que acontece? Inclusive, vou contar pra vocês a coisa que ele falou na primeira consulta que me chateou, que eu não quis contar, mas eu vou contar agora. Que me deixou triste, na verdade. Que ele falou que era de risco, tinha que repousar, não sei o quê. E ele falou, olha, eu aconselho vocês... Como é que ele falou? Ele falou... uma palavra parecida. Eu aconselho vocês a não... Que não é... não é o momento. Ele falou assim, olha, não é o momento... Falar com vocês. Não é o momento de começar a escolher nome, não é o momento de começar a ver roupinha, não é o momento de nada disso. Esse é o momento de vocês se concentrarem nos cuidados que tem que ter. E não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, nossa, mas ele falou assim na minha cabeça, ainda mais assim que aconteceu. Porque eu fui na consulta, assim, normal. Mais uma, já é minha terceira gravidez. Normal, só pra acompanhar. E aí ele me fala assim, tipo... É como se ele falasse assim pra mim, não, olha, não é pra se encher de esperança não, viu? Aí eu fiquei meio desesperada e triste. E aí, nessa segunda consulta, aí eu fiz o exame, né, a ultra, comecei a tomar o remédio logo no mesmo dia que ele me deu a amostra grátis da progesterona, que era pra segurar, que é pra segurar, né, que eu ainda tô usando. O ácido fólico eu comprei no mesmo dia, já comecei a usar no outro dia, que é pra tomar antes do almoço. E a ultra eu marquei, acho que pra 1 ou 2 dias depois, alguma coisa assim. Aí fiz, né? Essa segunda consulta foi a consulta que ele viu a ultra. Ele não tinha visto ainda, né? Ele tinha passado. Aí na segunda consulta ele viu. O que aconteceu na ultra, gente? Fui lá fazer a ultra bonitinha, pensando assim, agora eu vou saber quantas semanas, vou poder começar a me planejar melhor, vou saber a data do possível parto, vou saber tudo direitinho. Cheguei lá, fiz a ultra, saí com mais dúvidas do que eu entrei. Porque, vou mostrar a foto pra vocês. Foi visualizado o saco gestacional, a vesícula vitelínica, mas não foi detectado o embrião. Olha a conclusão da ultra. Embrião não detectado. Conclusão. Útero grávido em torno de 5 semanas de evolução ao ultrassom. Só que aqui tá 5 semanas, mas o médico que fez a ultra disse que só vai ter certeza do tempo de gestação certinho quando o embrião aparecer. Aí ele falou assim, seu médico deve pedir pra você repetir daqui a uma ou 2 semanas. Eu falei, tá bom, fui embora, cheia de preocupação, cheia de paranoia. Comecei a pesquisar no Google, o Google mais me atrapalhou do que me ajudou. Porque só aparecia gravidez anembrionária, que era quando forma tudinho o saco gestacional, tudinho, certinho, só que o embrião não desenvolve. E só isso que aparecia na internet, não aparecia outra possibilidade na hora que eu comecei a pesquisar. E eu já cheguei em casa desesperada, e na hora que o Johnny chegou, eu falei com ele, ele falou, calma, porque deve ser muito novo, calma, você tem que ficar calma. Aí já fui me acalmando. Depois contei pra vocês o resultado da ultra,
E muita gente me contou os dois lados da história, né? De acontecer de estar muito novo mesmo, depois o embrião aparecer. Ou aconteceu muita gente que teve gravidez anembrionária e realmente depois não evoluiu. E aí teve que interromper, né? Aconteceu os dois casos, só que eu fiquei mais tranquila ainda. Aí eu tava esperando o quê? Que eu fosse no médico, que ele fosse me tranquilizar mais ainda. É ruim. O médico me jogou um chá de realidade ou de pessimismo, que eu saí de lá muito, muito triste e quase sem esperança, porque ele... Vou falar como é que foi a consulta, depois eu falo a conclusão pra vocês. Aí fui na consulta, a segunda consulta foi com 10 dias de diferença da primeira. Aí mostrei a ultrassonografia pra ele. Ele me falou que eu já tinha mais ou menos pesquisado. Ele falou assim, olha, tem duas possibilidades. A primeira é de estar tudo certo e apenas você ter descoberto muito no início, né? Ainda vão acontecer as coisas. E a segunda possibilidade é de você ter uma gravidez. Ele não usou a palavra embrionária, ele usou outra palavra. Ele usou... Não lembro a palavra que ele usou. Mas queria dizer que era que o embrião não evolui, sabe? Que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Aí ele falou assim, primeira parte, positivo, tudo bem? Ou pode ser que você tem uma gravidez, ela usou lá o nome, que é uma coisa muito comum, que acontece em 20% das mulheres, ou seja, uma a cada 5 mulheres acontece isso, do embrião não evoluir. E aí, sabe, você vira a perder. Ele falou o que acontece. Hoje em dia, como tem muita tecnologia, as pessoas acabam descobrindo muito antes. Antigamente, muitas mulheres perdiam o bebê sem nem saber que tinham ficado grávidas, sabe? Mas como hoje em dia a tecnologia está avançada, acontece igual está acontecendo no seu caso, de você descobrir muito cedo. E aí pode acontecer de não evoluir. Só que ele focou tanto nessa... Aí ele continuou, só falando desse lado, só falando dessa parte. Aí teve uma hora que ele falou assim, o que acontece? Se você sentir alguma dor mais forte ou tiver algum sangramento, você corre para o hospital maternidade, que lá eles vão ver se precisa de curetagem ou não. Quando ele falou isso, eu achei que ele já tinha decretado que a gente só estava esperando acontecer naturalmente ou ver se eu preciso de curetagem. Tipo assim, acho que na conversa dele ele não deu margens para a primeira possibilidade, porque ele falou positiva. Ele falou da primeira possibilidade positiva, 10 segundos, 15 segundos, e depois ele só ficou o resto da consulta todo. Eu sei que o médico tem uma experiência, com certeza ele já viu isso milhares de vezes, só que ele só focou nessa parte, né? De perder. É como se ele não dissesse assim, ó, se você perder, sim, se ele dissesse quando você perder, você faz assim, assim, assado. Aí eu fiquei muito chocada, gente. Aí... Tô fazendo esse vídeo sem edição, tá? Então, talvez se tiver muito... é porque eu tô pensando. Tentando lembrar das coisas que aconteceram na consulta e pensando. Aí... Gente, eu fui nessa segunda consulta com ele porque era uma consulta de retorno pra mostrar o exame. Então, era de graça. Né? Que se fosse outra consulta paga, eu já iria com outro médico. Só que o outro médico que eu já marquei, que eu vou continuar o pré-natal, em nome de Jesus vai dar tudo certo, é só no comecinho de fevereiro que ele tem vaga. Então ele não tinha vaga antes, sabe? Então eu falei assim, como o outro não tem vaga e eu já tô com essa consulta marcada e de graça, eu vou nela, né? Porque eu já tinha pago a primeira, a segunda era retorno pra eu mostrar o exame. Por isso que eu fui. Aí foi isso, gente. Tirou todas as minhas esperanças. Tirou não, né? Tentou, mas até saí de lá bem pra baixo. Mas eu conversei com Deus já antes que vai ser feita a vontade dele. Que eu entreguei nas mãos dele, vai ser feita a vontade dele. Se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, não vai ser. E desde então eu tenho sonhado direto que a minha barriga tá crescendo, que a minha barriga... Essa noite, por exemplo, eu sonhei que a barriga já tinha crescido um pouquinho bem mais, assim. E foi o primeiro dia que mexeu no meu sonho, tá, gente? Que no meu sonho mexeu. Aí, mas quase todo dia eu tô sonhando com isso. Ou tô sonhando que finalmente eu consegui sentir a barriga, o durinho, né, na barriga, ou que tava mexendo. Toda noite eu tô sonhando com isso, sabe? Mas não sei como é que vai ser agora, só a outra essa semana pra dizer, assim, essa outra ela vai, eu creio que ela vai ser decisiva, porque se nessa aqui
tá dizendo que tá com 5 semanas, a próxima tem que aparecer embrião. Porque com 7 semanas tem que aparecer embrião. Se não aparecer, se a próxima mostrar a mesma coisa, o saco gestacional, vesícula sem embrião, é quase 100% de certeza que realmente não vai evoluir. Porque como é que pode estar tantas semanas assim e não aparecer o embrião, sabe? Eu tô com fé. Tô com fé que vai dar tudo certo. Hoje de manhã, olha o que aconteceu. Hoje o Johnny foi trabalhar mais tarde, até foi. As meninas estão dormindo, eu tô aqui gravando. Só que aí, enquanto ele tava se arrumando pra sair, ele falou assim, amor, o que você acha de eu comprar um teste de farmácia? Olha a conversa. Por isso que de começo eu não entendi essa conversa. O que você acha? Eu escutei ele falando assim, o que você acha de eu fazer um teste de farmácia? Pra gente ver se tá tudo bem. Aí eu tava assim, eu tava até no computador, teste de quê? Porque homem vai fazer teste de farmácia de quê? Eu falei, teste de farmácia de quê? Ele, de gravidez. Só que eu tinha ouvido ele falar que eu acho dele fazer um... Eu falei assim, amor, você acha que você fazer o teste vai dar positivo? Ele, não, eu tô falando você fazer o teste. Eu, não explica direito. Aí eu falei assim, amor, a gente vai fazer o teste de farmácia, de qualquer forma vai dar positivo, porque o hormônio da gravidez, independente do embrião evoluir ou não, tá correndo no meu sangue. Então o teste de farmácia não vai me dizer nada. O teste que poderia me dizer alguma coisa é um teste de sangue, de HCG, de beta-HCG quantitativo, que aí diria a quantidade de HCG que tem no meu sangue. Mesmo assim, esse teste funciona se você usar como comparação. Você tem que fazer ver o valor, fazer 2, 3 dias depois e ver se o valor dobrou, se aumentou e tudo mais. Né? Uma vazão só não adianta muito. Falei, amor, tenha paciência, porque faltam 2 dias pra fazer a ultra, né? Se eu conseguir vaga no dia que eu quero fazer, que eu vou ligar hoje. Então faltam 2 dias, então calma, tenha paciência. Ontem, inclusive, gente, só falando aqui rapidinho, eu ia gravar, mas eu desanimei de gravar. Ontem a gente foi no cinema, né? A gente ia ir no cinema semana passada, semana retrasada, não sei, uns tempos atrás, ver o Homem-Aranha. E teve uma cena que até o casal que tava atrás da gente falou assim, que o homem falou que a mulher dele chorou, porque era uma cena assim meio romântica do filme. Aí o João olhou pra mim assim, eu falei, não tô chorando não. Ontem a gente foi no cinema ver a Turma da Mônica, né, com as meninas. Aí no fim da Turma da Mônica, eu chorei, que foi uma maravilha. Ai, não sei porque que eu tô falando isso, mas é... E outra coisa também que o médico perguntou. Ele falou assim, você tá tendo enjoo? Aí eu falei assim, não. Ele, como que ele diz? Mais um sinal de que não vai dar certo. Aí eu, essa coisa da minha cabeça, né? Isso, né? Mas, só que eu sei que não é impressão só minha, porque quando eu saí da consulta eu perguntei, o Johnny tava junto na consulta. Eu perguntei, amor, foi isso que você teve a impressão? Porque eu quero saber se é coisa da minha cabeça, né? Porque grávida, às vezes os sentimentos ficam meio confusos, ou se você também achou. Ele também achou a mesma coisa que eu. Que o médico foi pessimista demais, que tava assim, que tava assado. E ontem eu comecei a ter enjoo de manhã, hoje eu também tive. Ontem e hoje. Não é um enjoo de vontade de vomitar, é um enjoo, um enjoo diferente. Por exemplo, eu já acordei, acho que eu acordei mais 6 e pouco, quase 7. E eu não comi nada até agora deve ser 9 e pouquinho. Não comi, porque eu não tô sentindo muita fome de manhã mais, né? E agora quando eu for comer, eu vou comer um melão. Hoje eu vou comer uns pedaços de melão, porque eu tô com vontade de comer fruta de manhã. E aí eu comecei a sentir ontem, né? Enjoo ontem. Aí quando eu senti hoje de novo, eu fiquei até feliz. Porque eu falei, enjoo! Yes, tô sentindo enjoo! Ai, gente! Aí o que eu tô fazendo? Eu tô bem menos ansiosa do que naqueles outros vídeos, nos últimos vídeos que eu fiz sobre a gravidez. Porque eu tô tentando distrair minha mente com outras coisas. Tipo, semana passada, que foi a semana que eu comecei a ficar nesses repousos todos, eu meio que me embolei todo na minha agenda de trabalho. E não foi por causa de repouso, porque meu trabalho não tem nenhum problema eu fazer. Foi por causa de ansiedade. Já do final de semana pra cá, eu já voltei. Voltei com planejamento já, tô com meu dia todo planejado, pra poder não ficar com a mente vazia e ficar pensando besteira, sabe? Então é isso, gente. Só queria dividir isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, tá? Tô tranquila, não precisa se preocupar, não. Tô bem esperançosa, tô com fé. E tô com certeza de que Deus sabe melhor pra mim.
Então eu vou ficando por aqui. Acho que eu não esqueci de falar nada não, gente. É só a novidade foi essa, que foi a consulta e a ultra que vocês já tinham visto. Ele passou só outra ultra, não passou nenhum outro remédio, nem... Marcou outra consulta pra daqui a... Ué, mas essa consulta aqui... Ah, não, essa consulta aqui eu vou ligar pra cancelar, porque ele marcou outra consulta depois da outra. E aí, dependendo do resultado da outra, eu ainda vou na consulta dele, porque o outro médico vai demorar muito, vai ser só no início de fevereiro. Então, se a outra der alguma coisa ruim, eu vou ter que ir nesse médico antes. Então, eu vou esperar a outra. Aí, se a outra der positiva, eu já desmarco com ele, porque eu já sei que tá tudo certo, e espero uns dias para continuar meu pré-natal com outro médico. Agora, se a outra der alguma coisa ruim, eu vou ter que ir nele mesmo, sabe? Porque senão eu não vou ficar sem médico esse tempo todo, porque eu vou precisar de uma atitude, de uma resposta, de alguma coisa, né? Então, por isso que eu marquei outra consulta. Beijo, gente! Até a próxima!